Fala galera, aqui é o professor Glauco, de Física. A gente vai resolver essa questão aí de eletrostática envolvendo campo elétrico uniforme e tensão. Mas desde já peço para você curtir o vídeo aí e se você gostar do conteúdo que a gente vai disponibilizar aqui, segue o nosso canal, beleza? Importante você deixar esse feedback para que a gente possa acertar a melhor maneira de se comunicar. Vou fazer essa resolução aqui baseado no raciocínio, sem tentar usar o mínimo possível de fórmulas prontas. Aí, se você gostar, você deixa a sua curtida aí no nosso vídeo, beleza? Então, vamos lá. Aqui, o que a gente tem? Uma questão de eletrostática. Diz assim, modelos elétricos são frequentemente utilizados para explicar a transmissão de informações em diversos sistemas do corpo humano. O sistema nervoso, por exemplo, é composto por neurônios, que está na figura 1, está aqui, ó, na figura 1, células delimitadas por uma fina membrana lipoproteica que separa o meio intracelular do meio extracelular. A parte interna da membrana é negativamente carregada e a parte externa possui uma carga positiva, conforme está mostrado na figura 2. Essa figura 2 aqui, ela não é a figura do conjunto total, é só da membrana. Tá aqui, ó, o destaque só da membrana. Beleza. De maneira análoga ao que ocorre em placas de um capacitor. Então, ele está mostrando que a membrana funciona como a placa de um capacitor. Ele está colocando o zoom aqui na membrana, olha aqui, ó, tá vendo? E aí ele faz um zoom ainda maior na figura 3. Ele diz assim, na figura 3, a figura 3 representa um fragmento ampliado da membrana, de espessura D. O que é que tem espessura D? É a membrana. E essa membrana está sob a ação de um campo elétrico uniforme, representado na figura por suas linhas de força paralelas. Por suas linhas de forças paralelas entre si e orientadas para cima. A diferença de potencial entre o meio intracelular e o meio extracelular é V, considerando a carga elétrica da membrana como o íon K+ de potássio, indicado na figura 3, sob a ação desse campo elétrico, fica sujeito a uma força elétrica, cujo módulo pode ser escrito por qual expressão? Então, o que o cara está querendo saber é qual é o valor da força elétrica a que fica sujeito o íon de potássio. Como é que se determina a força elétrica? Força elétrica você pode determinar de várias maneiras. A maneira mais conhecida é essa. Provavelmente você já deve ter tentado fazer por essa expressão. Constante K vezes a primeira carga, vezes a segunda carga, dividido pelo quadrado da distância. Essa é a fórmula mais popular para o cálculo de força elétrica, mas não é a fórmula mais usada, não é a fórmula mais prática. Por quê? Porque essa fórmula que eu estou mostrando para você aí, é a fórmula que você usa para calcular a força entre duas cargas, Qzão e Qzinho, separadas por uma distância D. Duas cargas pontiformes. É o que nós temos aqui nessa questão? Não. Então, nós não vamos usar essa equação. Qual é a equação que a gente vai usar para o cálculo dessa força? Porque você está vendo, o comando da questão está aqui no final. Ó. Fica sujeito a uma força cujo módulo pode ser escrito por quem? Então, como que eu vou determinar o valor dessa força? Pela fórmula mais poderosa no cálculo de força elétrica. Como é que é essa fórmula? A força elétrica é o valor do campo elétrico no lugar em que essa carga foi colocada, vezes o valor da carga. Certo? Então, essa é a expressão que a gente vai utilizar para determinar a força elétrica. Ela é geral, ela vale em qualquer circunstância. Quem é o valor dessa carga que vai receber a ação dessa força? É o íon de potássio, K+. Qual é a carga elétrica do íon de potássio? É a carga elementar, E. E qual é o valor do campo elétrico nessa região onde está esse íon de potássio? Aí a gente vem aqui, ó, em uma região de campo elétrico uniforme, o campo elétrico é igual a quem? É igual à diferença de potencial dividido pela distância. Então, a gente tem a diferença de potencial como sendo V e a distância como sendo D. Então, é só substituir esse V dividido por D aqui no lugar do campo elétrico. E aí, a gente vai ter o valor dessa força elétrica igual a quanto? No lugar do campo, V dividido por D vezes E. Pronto, a gente chegou aqui no final. E Glauco, chegamos na resposta V vezes E sobre D. Tá aqui V vezes E sobre D ou E vezes V sobre D. Letra D. E Glauco, mas espera aí. Por que você substituiu essa carga Q por esse Ezinho? O que é esse E?
Esse E, pessoal, é a carga de um próton ou a carga de um elétron, ou a carga de um íon carregado apenas com um próton ou um elétron. Ele pediu para que a gente determinasse a força sobre o íon K+. Essa notação aqui indica o quê? Indica que você tem um íon de potássio com um próton a mais do que o elétron. O que é que isso significa? Isso significa que a carga elétrica desse íon é a mesma carga de um próton, e a carga de um próton é representada pela letra E. Se fosse o íon K-, daria a mesma coisa. O valor da carga elétrica de um íon K- é a carga de um elétron, e a carga de um elétron é a carga elementar, que é representada por esse Ezinho também. Então, a troca desse Q da fórmula pelo E é porque eu estou usando o íon, a carga elétrica do íon. Agora, se fosse um K2+, aí a carga seria 2 prótons. Aí, no lugar de colocar um E, seriam 2 S, certo? Então, só esse detalhe aí, uma questão algébrica, né, para a gente resolver, mas que usou aqui o conceito de força elétrica e o conceito de campo elétrico uniforme. Essa expressão que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo é a expressão de campo elétrico uniforme, e essa expressão aqui do lado direito é a expressão de força elétrica. E o cara pediu o valor da força baseado nesse modelo de campo elétrico uniforme presente na membrana, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo aí, por favor. E não esqueça de seguir o nosso canal para ver mais conteúdos parecidos, ok? Valeu!